Graça e paz, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Essas revelações que nós estamos tendo aqui, elas são tão extraordinárias, porque foi isso que mudou a minha história. A partir desse momento, quando você tiver essa total revelação, a tua vida não tem mais como ser a mesma. Não existe mais como ser você mesmo. Porque Deus estará dirigindo a sua vida. Deus estará tomando conta da sua vida e você só precisa obedecer. A sua vida será leve e suave. Então hoje nós vamos dar continuidade com a segunda função do Espírito Santo, que é dar testemunho de que somos filhos de Deus. Então a segunda função, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que tremendo, Romanos 8:16. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o testemunho de vida. Essa certeza você precisa ter. Se você está ouvindo esses áudios e você não tem certeza da salvação, peça ao Espírito Santo para lhe revelar a profundidade. Memorize esse versículo para que o inimigo não possa mais lhe tocar. Memorize Romanos 8:16 como prova de que você é filho de Deus e você nunca mais terá dúvidas. A partir da conversão, todo cristão tem o Espírito Santo habitando dentro de si. No entanto, nem todo cristão é controlado por ele. Ou ele ou você controla a sua vida. O Espírito Santo não fica saindo, entrando de nossa vida. Uma vez que o recebemos, ele estará ali procurando nos ajudar. Podemos até entristecê-lo ou deixá-lo acuado, mas ele não nos deixará. Embora o Espírito Santo nos convença e seja o responsável por nossa conversão, recebê-lo ainda vai muito além, pois o que ele mais quer é levar-nos à santificação. Porque com ele veremos a Deus. Porque sem santificação não veremos a Deus. E aqui está mais uma chave que nós precisamos virar. Porque se nós não nos entregarmos 100%, nós não veremos a Deus. Veremos só o tanto quanto você se entrega. E aí você não vai viver as coisas extraordinárias. Talvez seja por isso. Você não está vivendo as coisas extraordinárias. Porquanto se entregue 100%. Vamos relembrar o terceiro pilar da fé cristã, que é receber o batismo no Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado, peça para que uma autoridade espiritual ou ore com você e eu receba. Com o batismo, imponha as mãos, ou você mesmo se unge em casa, pega um óleo, santifica aquele óleo, ore e busca a presença de Deus. Como eu fui batizada no Espírito Santo. Minha experiência, lembra? Fazendo as coisas do lar, passando roupa. Então Deus pode te batizar em qualquer lugar. Se unja com óleo, ore por aquele óleo e diga: Espírito Santo, vem sobre mim, toma conta da minha vida. Com o batismo então do Espírito Santo, você será cheio, transbordante, pleno de sua graça, de sua presença. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Assim foi o início da Igreja do Senhor. Esse foi o presente que Jesus deu para Deus Pai, a Igreja do Senhor. Que depois Jesus assunto ao céu, os discípulos continuaram pregando o Evangelho e deu de presente para o nosso Deus Papai a Igreja do Senhor. Isso está lá em Atos 2. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele não habita em nossa cabeça, mente, e sim aonde? No nosso coração, que é o Espírito.
A única razão do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, a casa onde habita, é porque o nosso espírito foi regenerado. A mente não entende as coisas do Espírito e a vida com Deus se vive no Espírito e pela fé. O homem real é esse homem interior e, quando falamos em outras línguas, falamos de algo vindo do nosso coração, do nosso espírito, do nosso homem interior, o verdadeiro eu. Não é o corpo falando, nem mesmo a nossa mente, ainda que empreguemos nossos órgãos vocais. A gente empresta o nosso corpo para que o Espírito Santo possa fazer essa obra. 1 Coríntios 14, 14. Por quê? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Entende por que a gente precisa orar em línguas? Porque a gente vai estar orando e trazendo dos céus, da eternidade, aquilo que Deus quer que se concretize em nossas vidas. Porque daí sim o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 14. O meu espírito recebe informações da parte do Espírito Santo. Ouço-o como a voz de dentro de mim, falando ao meu espírito. A mente tem dúvida, porque vê como homem natural. Porém, o homem espiritual crê com o coração, de onde procedem as saídas da vida. Você pode ter todo e qualquer tipo de dúvidas, mas elas não podem atrapalhar sua fé, a não ser que você permita, devido ao seu livre-arbítrio. No nosso próprio espírito tem uma voz, chamamos lá de consciência. Isso é certificado cientificamente também, de orientação, de intuição. Ela, se nos salva ou não, está dentro de nós. Essa voz dá orientação à nossa mente, a qual também discerne o certo do errado. Então, para sermos cristãos bem-sucedidos, precisamos deixar o Espírito regenerado dominar a nossa mente e o nosso corpo. Andar pela fé significa andar segundo a palavra de Deus e não conforme as nossas emoções. Na medida que o Espírito Santo habita no nosso espírito e dependendo de quanto você aprende e se desenvolve, ele então se manifestará na mesma intensidade por meio de você. Precisamos nos ajustar a tal realidade, conscientizando-nos sobre quem e o que somos em Cristo Jesus. Quando começamos a pensar como seres espirituais, toda a nossa mentalidade muda. Somos eternos e tudo o que fazemos se torna eterno. Quero deixar um lembrete aqui. Somos o que ingerimos física, emocional e espiritualmente. Orando, amado Deus e Pai, obrigada, porque o segundo ofício do Espírito Santo, o primeiro é revelar a verdade e o segundo é dar testemunho de que somos filhos de Deus. É Ele que nos revela o nosso espírito e nos dá a certeza de que somos chamados filhos de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou. Obrigada, Senhor, por essa manhã e por essa verdade tão profunda. Eu tenho certeza que sou filha de Deus. Eu caminho nessa certeza através da fé. E você, venha caminhar com Jesus nessa mesma certeza. Venha caminhar, porque aqui acontece todo extraordinário. A eternidade, ela desce para a tua vida. Ela desce, ela se revela através de você, nesse natural que nós vivemos. Porque o sobrenatural é muito mais real que o natural. Em nome de Jesus. Amém. Amém.